mais um episódio do CDC Cast, hoje abordando o tema turismo, eventos, bares e restaurantes. Para tal assunto, ninguém mais especial do que Tayene Rigueto, presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará. O Abrazel tem o Tayene tem um breve currículo um pouco extenso, eu vou fazer aqui a leitura, certo? É natural de Campinas e reside em Fortaleza desde 2008. Formado em Administração de Empresas pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, além de realização de diversos cursos de especialização ao longo de sua carreira, desde gestão industrial a aprendiz de mestre cervejeiro. Muito bom. Profissional com vasta experiência em gestão financeira em empresas como Banco Bradesco e Robert Bosch. Já atuou como gerente financeiro e controller industrial em diversas unidades de produção da Ambev por todo o país. Atualmente é empresário do ramo de bares e restaurantes e proprietário do Complexo Pirata. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua, Tayene. Bom, eu ia falar bom dia, pode ser bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo de quando você está vendo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Até eu fiquei orgulhoso desse currículo, deram uma floreada aí tão grande. Né? Mas, enfim, né? Eu já passei por muito canto, estou aqui no Ceará, já vai fazer 16 anos, me apaixonei por aqui, não vou mais embora. E aqui fiquei agora, assim, sempre na área de entretenimento, né? Porque eu trabalhei na Ambev, a gente gera entretenimento também, né? E decidi continuar aqui e vai ser um prazer bater um papo aí com vocês. Pronto, Tayene, aqui nós temos duas feras, duas autoridades que estão à frente. Aqui na nossa associação nós temos campos de estudos, né? E um deles é eventos, turismo, e temos aqui o Augusto, que é um associado da SEDECOM, que está aqui também para bater esse papo com a gente. Augusto, a palavra é sua. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. Prezado, assim, nesse primeiro momento, assim, o mais importante que eu vejo é a gente ouvir nosso convidado, né, e saber o que ele pode nos falar e acrescentar nesse momento, que eu acredito que todos querem saber essa questão do dia sem imposto, que vai ser promovido agora, para que seja feita essa experiência, né? E ver o que... Explica para a gente melhor como vai funcionar esse dia sem imposto. Bom, na verdade, assim, é bom esclarecer que todo mundo acha que, né, vai estar todos os produtos sem imposto. Isso. Não é isso, né? Alguns estabelecimentos, bares, restaurantes, não são todos. Quem quiser participar, ele vai pegar um produto dele, tirar o imposto para vender sem esse imposto, né? Até para alertar, eu acho, ou... Não vou chamar nem só alertar, né? Mostrar para todo mundo o quanto de imposto que ele está pagando, né? Quanto que ele está pagando quando ele consome. E é importante pelo seguinte, eu vejo muita gente falando, todo mundo paga imposto no Brasil. É todo mundo que paga imposto no Brasil, sim. Você compra uma água, você está pagando imposto. Você compra qualquer coisa. Você pode até ser uma pessoa que trabalha na informalidade, que não tem um cadastro de CNPJ, que não declara imposto de renda, mas você paga imposto e muito. Está lá dentro, né? O imposto tá e muito. E principalmente nos produtos que são vendidos nos bares e restaurantes, né? Você sabe que na bebida, alíquota... E o Brasil, acho que é para mostrar essa diferenciação e a complexidade que é a tributação do país, né? Bitributação, é um negócio absurdo. Imposto federal, estadual, municipal, aí vem aquela, como você falou, todo mundo paga esse imposto. Todo mundo paga. Então, acho que é mais um esclarecimento e um alerta para todo mundo também, para entender o quanto que gera imposto nesse país e também cobrar os seus governantes aí para que use esse dinheiro, porque a gente precisa, né? Qual vai ser o dia? Eu não lembro de cabeça agora, gente, me sumiu aqui, mas achei agora na semana que vem, isso eu não lembro o nome, a data, o dia. Se eu não me engano, é semana que vem, próximo mês, é isso? A gente procura e coloca na descrição. Mas antes eu vou também aqui passar a palavra para a nossa associada Top Diamond, que é a Sabrina. A Sabrina ela já está em outros níveis, eu não sei mais se ela é vice, se ela ocupou vários cargos e também atua também nessa frente de bares e restaurantes, fora outras áreas que ela atua, viu? Ela é uma excelente advogada, então a palavra é sua, Sabrina Nolasco, para explorar do conhecimento do nosso querido convidado, Tayene Rigueto. Com certeza, né? Eu já estava fazendo aqui milhares de perguntas no bastidor, né? Muito obrigada pela sua gentileza, viu? Eles estão sendo gentis com a única mulher da mesa, né? São rapazes muito educados. Mas eu vinha fazendo aqui, vou repetir para que as pessoas saibam a pergunta que eu fiz, eu disse assim, a pergunta de milhões, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é o Complexo Pirata hoje e como que a gente, até como advogados, assim, como empreendedores do mercado jurídico, que todo mundo acaba sendo um pouco empreendedor, né? Seja na formalidade, na informalidade, como é que a gente faz para manter um negócio por tanto tempo?
Olha, eu recebo esse tipo de pergunta todos os dias, e não só por causa do Complexo Pirata, mas muita gente liga, né, até pela Abrazel, né, pelo conhecimento que a gente tem. Olha, eu sei cozinhar, sei atender, sei isso, tenho muitos amigos, eu vou fazer tal coisa. Tá? Eu sempre falo, não faça, tá? Primeira coisa que eu falo, porque é muito mais complexo do que você imagina. E se não faça uma brincadeira, mas é porque não é só você saber cozinhar, só você ter amigos, né? Aliás, seus amigos são os que mais vão querer e não pagar, tá? Então, não é assim que funciona. Ou só você gostar de cozinhar, né? Eu não sei lhe dizer tudo que dá certo, né? Eu não sei essa resposta, mas eu sei lhe dizer tudo que dá errado, né? Então, assim, claro que eu não participei da história do Pirata desde o seu início, mas conheço de muito tempo. O Pirata vai fazer agora em outubro 38 anos. E na pandemia, eu me associei ao Rodolfo Trindade, que é filho do Júlio Trindade, que fundou o Pirata Bar, né? Há 38 anos atrás. E eu diria que talvez o que explique um pouco é isso que a gente fez agora na pandemia. A gente teve que se reinventar. Né? Então o Pirata, o Pirata quando começou, ele não era só a segunda-feira, como agora é a segunda-feira mais louca do mundo, né? Ele começou com um restaurante, na verdade, pequenininho, nos fundos ali, de frente para a praia de Iracema, e ele foi se reinventando cada vez mais, foi crescendo, ampliando, fazendo festa, já foi lugar, por exemplo, Falcão fez o primeiro show dele lá, vários artistas que hoje são famosos fizeram o primeiro show ali, então a inovação eu acredito que é o que manteve o Pirata tanto tempo, e agora, principalmente pela pandemia, que mudaram-se hábitos, né? Mudaram-se tantas coisas, a gente transformou num complexo, mantendo a segunda-feira com aquela tradição, mas explorando outras áreas, outras coisas. Então, você sempre tem que, na minha opinião, tem várias formas de você ter sucesso, não tenha dúvida, nunca vai ser uma só. Mas acho que você não depender sempre de uma mesma coisa, eu acho que isso, a primeira fórmula que você tem que fazer para o negócio durar. Infelizmente, um dado no Brasil importante, bares e restaurantes, em média, tem 1,9 anos de vida. É muito pouco, extremamente pouco. Né? Um retorno de investimento são 5 anos. Né? Eu costumo dizer que o Brasil, infelizmente, não só na área de bares e restaurantes, ele é tão burocrático, ele é tão difícil você empreender, que ele acaba sendo uma destruidora de sonhos, eu falo, o empreendedor brasileiro, né? Porque ele vai ter dívida, ele vai ser complicado. Mas eu acho que a inovação, e a inovação todo mundo acha que é a palavra mágica. Né? Inovação é fazer uma coisa que ninguém fez. Não é só isso. Tudo que você fez, que você nunca fez antes, é uma inovação, mesmo que já exista. Então, acho que você sempre está em movimento, olhando o que o mercado quer, e principalmente num bar e restaurante, mais do que saber cozinhar, servir, fazer uma comida boa, atender bem, é você olhar números, custos, você não mede, você não administra. Acho que esse é o fator de sucesso. Quem sobreviveu até hoje tem uma boa administração interna antes de pensar em vender. Assim, você enquanto empresário, né, proprietário do seu negócio, mas também você é presidente da Abrazel. Então, sim, quantas dúvidas de direito do consumidor você deve estar tirando de outros bares, restaurantes, para repassar o que é que pode, o que é que não pode? Dentre essas dúvidas, quais são as principais que você hoje em dia vê e você tem que auxiliar também seus associados? Sim, nossa, é muita coisa realmente. Para você ter uma ideia, hoje a Abrazel ela tem 1.000 associados aqui, todos esses 1.000 associados dentro de um grupo de WhatsApp ali, só proprietários, né? E ali tem um debate tremendo. Todo dia tem alguém, principalmente final de semana, eu sempre estou com o meu celular lá ligado, tem alguém, gente, tem um cliente aqui fazendo isso, fazendo aquilo, exigindo aquilo, exigindo tempo real. A gente tem um jurídico que está ali também orientando na hora para não ter nenhum problema, né? Mas desde não querer pagar cover artístico, a gente está falando um pouquinho sobre isso antes, isso é muito comum, né? O 10%, então, mais ainda, mas o 10% diminuiu muito esse tipo de problema, porque hoje o restaurante já não discute. Você não quer pagar, não paga. Né? Perfeito. A gente não discute muito isso, não, até porque, por lei, né, não é obrigado a pagar. Mas, olha, pode parecer brincadeira, mas não é. O que mais tem acontecido ultimamente é cliente que está indo no restaurante e levando a sua própria comida. Isso tem acontecido muito. Eu já ouvi de tudo. Muito. E da bebida, quer levar um vinho, não, sei lá, a rolha do uísque, né? Você pode ter a rolha, tudo, mas o cara tá vindo lá, por exemplo, com um saquinho de lanche, sentando lá e não consumindo, só escutando a música. E ainda não quer pagar o cover. Não quer mesmo. Não quer mesmo. Abrir a conta, né? E isso é um negócio que juridicamente é complicado. Posso tirar o cara de dentro do meu estabelecimento? Posso falar que ele não pode? Como é que é? É um negócio extremamente complicado. E vai até para um outro lado muito complexo, principalmente depois da pandemia, que você teve muitos ambulantes, muitos informais. Eles estão entrando muito em restaurantes privados, querem vender seus produtos, né? E aí a pergunta é, posso proibir? Não posso proibir? Então, eu acho que atualmente é o que mais tem gerado dúvida, eu tenho visto, a gente tem orientado bastante, aí é bem complicado, a situação bem constrangedora, né? Principalmente o consumidor que chega com a comida dele, né? Não, pelo amor de Deus.
Deus. Isso aí eu já tinha ouvido falar de bebida, agora de comida. Acontece. Houve aquele caso clássico em São Paulo, salvo engano, que um autônomo, ele estava numa padaria ou era no restaurante e ele estava com seu computador, utilizando a internet e já estava lá há bastante tempo, não estava consumindo e teve uma confusão com o proprietário do bar porque ele havia extrapolado um tempo determinado de permanência no local. Aí, diante disso, teve aquela confusão toda e isso gerou realmente questionamentos, né? Até que ponto vai o direito do estabelecimento de regular o tempo, de cobrar um consumo mínimo de determinados produtos, né? De limitar o acesso do Wi-Fi. Limitar o acesso do Wi-Fi. Já foi questionamento que eu Exato. recebi de cliente que tem E hoje restaurante. em dia, né? Todo mundo te filmando ali. Você não é obrigado a oferecer. Eu até, essa discussão que teve desse senhor da padaria, né? Pô, o cara extrapolou todos os limites possíveis, né? Mas ele está no direito dele. Você pode proibir, sim. Eu achava que não, mas você pode. Por isso que é uma linha muito tênue, né? Eu estava dizendo do direito do consumidor e da vontade do consumidor. E aí a gente esbarra ainda que até o poder público, né, que faz as leis, que legisla isso, ele muitas vezes também ele acaba, entendo eu, interferindo na livre concorrência, né, de um restaurante, de um bar, de um estabelecimento, achando, é uma vontade dele, ele põe uma lei. Tanto que o Brasil hoje, para bares e restaurantes, tem 8.700 leis que a gente tem que seguir. E se eu te falar quais todas são? Não sei. Fiscal sabe? Lógico que não. Então, nós somos muito bons de fazer lei, mas não somos bons de cumprir, né? E tem as leis estaduais e municipais, né? Tem, e federais, né? E aí um sobrepõe o outro. Então, isso é muito complexo. Mas quando dá atrito ou conflito, normalmente é uma vontade do consumidor e não é o direito dele. Né? E aí cabe, claro, ao estabelecimento muitas vezes, não é meu direito também ou não. Cliente, ele tem que ser bem tratado, você tem que, né, ter aquele jogo de cintura e atender. Você está dando exemplo para o consumidor ali, para a sua casa, para o seu cliente. É o que a gente estava comentando, né? Ele tem direito até à vírgula, né? E o que a gente sempre recebe muito esse tipo de questionamento e a gente sempre apela para o bom senso. Porque, na verdade, a lei ela é fabricada depois daquela situação real que já aconteceu. E muitas vezes, quando ela sai, ela já está defasada. Sim, ainda mais com o momento que a gente vive hoje, que é muito instantâneo. E muitas vezes ela já não serve mais para aquilo que está acontecendo. E a gente vai falar disso algumas coisas aqui. O legislador, muitas vezes, ele não pesquisa, né, todos os atores envolvidos nisso. Ele não escuta o bar, o restaurante, o consumidor. E pior, muitas vezes ele nem consulta o consumidor para ver se aquilo vai fazer bem para ele. Eu vou dar para você um exemplo numa lei que existe só aqui no Ceará, que é de cardápio em braille. Quando a Brasel se colocou contra, nossa senhora, muita gente me chamou de tudo que você imagina. Nossa, como é que você vai contra um deficiente visual? Eu falei, não sou contra. Mas eu fui estudar para saber como é que isso funciona. Inclusive, o fundador da Brasel, nacionalmente, ele é deficiente visual. Eu fui conversar com ele até, né? Ele é dono de bar e restaurante também. Como é que você trata? Como é que você faz? Eu tinha lá no Pirata, tem até hoje um em braille. É isso aqui, ó. Não estou brincando, não. É um negócio assim, absurdamente alto. E nem 5% dos deficientes visuais sabem ler braille. Então, não estou ajudando ele, entendeu? Então, algumas coisas eu acho que a gente sempre tem que entender. Agora, hoje, com a tecnologia de celular, que você põe o cardápio ali digital, ele fala... Com audiodescrição é muito mais acessível, né? Então, algumas coisas a gente tem sempre que, primeiro, saber se o consumidor vai ser... Não só consumidor, eu vou fazer para um... ou vou fazer para milhões. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso. Se a gente tivesse bom senso, não estava com 8.700 leis aprovadas. E é isso, o arcabouço legal para bares e restaurantes é muito extenso, você falou. Mais de 1.800 leis, não é isso? 8.700. 8.700 leis só para isso. E teve um debate até na associação, porque o Complexo Pirata tem casa de show, não é isso? E estava sobre a questão do acesso das pessoas com armas de fogo, né? Assim, se entra, se não entra. E aí, como é que ficou vocês na Brasel com a orientação para isso? Olha, eu vou de novo falar pelo bom senso, mas a lei, nesse ponto que a gente foi atrás saber também, ela é clara. Ele pode estar armado. Né? O policial, né? Prerrogativa, né? Ele pode estar armado. Eu acho que se é uma lei, eu não posso proibir, tá certo? Então a gente tem que orientar, não pode proibir. Mas eu acho que a legislação deveria ser um pouquinho mais rígida nisso, porque é um lugar de consumo de bebida alcoólica, pode ter confusão. Eu já tive briga dentro do meu estabelecimento entre 2 policiais, um militar e um civil. Aí um puxa um para o outro. É um negócio bem complicado. E isso invade até a tua obrigação de defender os teus clientes, né? Sim. Você é responsável pela segurança dos seus clientes. Aí você é obrigado a permitir uma situação dessa que pode pôr em risco
Sim, as não tenha pessoas dúvida. que estão no estabelecimento, Acontece né? muito. E sempre é o bom senso que deve prevalecer nesse momento. Exatamente. Eu nunca tive problemas de 38 anos lá no Pirata, a gente nunca teve casos assim, nunca, graças a Deus. Mas a gente sempre está preocupado, sempre está em Tem que estar alerta. atento o tempo todo. Tem que estar... É um negócio que não tem o que fazer. Até porque houve um caso recente aqui, né? Não vou citar o nome de bar, estava para não expor, mas ele proibiu e foi processado e se lascou. É porque ele proibiu. está de encontro à legislação e à prerrogativa de função do... Isso é muito complicado. E acontece demais, assim, esses choques entre direitos individuais, direitos coletivos. E para, assim, tem alguma dúvida, Augusto? Eu tenho mais uma dúvida, que eu sou um frequentador, como eu disse, né? De vários restaurantes. Todos nós, né? Somos avaliadores, avaliadores. inclusive. E eu acho que o grande, assim, a sensibilidade do gestor, do proprietário, é saber passar isso para a sua equipe. Sim. Não é? E aí você tem que ver como é que você orienta também para passar para a equipe, que é aquele a ponta da lança que está ali, que é ele que vai passar o direito, sim ou não. Você discute, você não discute, você deixa. Como é que você vai abordar? Você tem que passar isso para a sua equipe. Sim, não, isso existe, o que a gente chama, toda semana tem aquela reunião, né, que a gente chama um pouco, né, entre aspas, como se falava no exército, na hora do pato, né, que era a hora de realmente ver o que deu certo, o que deu errado, a gente discutia ali, mas normalmente você tem um líder, né, a gente tem um líder que a gente deixa os garçons, né, os atendentes, tudo, olha, até aqui, até esse limite, você fala quais são as regras da casa, tal, você vai, passou dali, você recua e chama o gerente da casa, que normalmente está mais treinado para isso, né, e também não vai travar o atendimento, deixa lá o garçom trabalhar, e ele vai tratar disso, mas até a Brasel faz as suas cartilhas, orienta muito das principais obrigações ou leis, ou coisas que a gente tem que tomar cuidado. Não dá para dar uma cartilha de 8.700 leis, claro, Não tem. mas as principais, nesse caso, por exemplo, de confusão, de briga, de não quer pagar, acontece às vezes do cara falar que não vai pagar mesmo, não é 10%, não vai pagar a conta. Então, o que eu faço? Eu chamo a polícia, eu brigo, como é que é isso, né? Eu pressiono, tem cara que perde a cabeça, né? Aí entra o álcool no meio, né? Então, tudo isso é muito complicado. Então, a gente sempre trata, sempre dialoga com isso, com os garçons, recicla toda semana, porque o garçom também é um ser humano e muitas vezes ele é ofendido. E se ele reage, aí a gente perdeu a razão, né? Então, sempre tem um gerente que, além de estar bem capacitado, ele está de olho. Ele não está de olho só no atendimento, não. Se ele vê alguma coisa que saiu ali do ar normal, ele já está lá dentro para apaziguar e resolver, né? Tem que ser. E a gente estava comentando aqui um pouco antes sobre o recentíssimo, né? Mais uma lei sobre essa questão do protocolo não é não, que você disse, inclusive, que participou, né? Eu queria Sim. saber a sua opinião e até para a gente aprender mesmo, para que as pessoas entendam, né? Porque, como eu estou dizendo, é uma situação muito nova que a maioria, com certeza, dos estabelecimentos não tem nem conhecimento e nem as próprias clientes, né? Claro, com certeza. Eu acho importante esse tema porque é muito comum quando você tem alguns casos emblemáticos acontecendo, né, fora do país ou no país, aí todo mundo quer resolver aquilo de imediato, né? E foi o caso do Daniel Alves lá, né, em Barcelona, se eu não me engano, né, foi na Espanha, que aí surgiu esse fato. Poxa, aí, sem brincadeira, né, de cara já na Assembleia aqui do Legislativo do Ceará surgiram 12 leis, 12, de cara. E aí é um negócio assim, parece que todo mundo, quando eu falo que não está preocupado realmente se vai ser benéfico ou não, parece que todo mundo quer sair na frente, né? Que, olha, eu fiz essa lei, isso é muito ruim no país. E a viabilidade econômica também, né? Você Quem verifica isso? Você implantar em diversos estabelecimentos, do menor porte ao maior porte. E aí o que acontece? A gente foi ver as leis, muitas delas, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Ela fere várias outras legislações, né? Por exemplo, a maioria delas que a gente foi contra, ela dava basicamente uma obrigação de polícia para o garçom. Ele não pode fazer isso, né? Ele não pode ir lá enfrentar o agressor. Preservar o local do acontecimento. Eu ia falar o local do crime porque parece, né? É suposto crime. Não, tinha leis que falavam assim, você não pode deixar o agressor sair. Imagina, eu vou pegar pelo pescoço, eu vou prender ele dentro da minha casa e chamo imediatamente a polícia. Aí eu vou para outro além. A mulher ou o homem, que seja, quem está sendo de alguma forma importunado, e se ela não quer? É um direito. Se ela, não, deixa para lá, quero ir embora, não quero confusão. É um direito. Então, essas leis saíram, ela acabou infringindo muitas vezes o direito do colaborador que está trabalhando lá, o direito da própria vítima, entendeu? Então, virou uma confusão. Essa questão que nós estamos falando, ela é federal, inclusive, né? E a gente acabou abraçando ela porque eu achei uma das mais coerentes, né? Porque, além de, sim, ela preservar a integridade física, moral, que seja, da pessoa que está sendo assediada, ela também
preserva o colaborador e preserva o direito de todo mundo, né? Eu achei isso muito importante. Isso é da Nacional. Isso, essa que foi intitulada de Não é Não, porque aqui as do Ceará tinha vários nomes, né? Inclusive, tinha lá o Drink da Penha, por exemplo, que foi aprovado aqui. Eu não tenho medo de falar, não, assim, a Brasil tem essa característica, né? A gente tem que ter uma política, claro, de boa vizinhança, mas o que é certo, o que é errado é errado. Quando vieram me perguntar muitas vezes, eu falei, não vai funcionar. Eu tenho que ter um Drink da Penha aqui, se pediu que está sendo agredida. Pô, e se o cara pede um drink desse achando que é legal? E se realmente a pessoa... Não, e o drink da penha dá pra saber o que ele significa, e outra, né? o agressor sabe, pô. Me dá um drink da penha. O agressor já tá sabendo. Então, a intenção foi boa, tá? Claro que foi. Mas não vai funcionar. A gente tem que coisa que vai funcionar. Meios que talvez não foram tão legais. Então, assim, esse protocolo Não é Não, a gente fez até uma cartilha junto com a OAB, que já tá na mão dos bares e restaurantes, né? A gente achou interessante porque... ele visa muito mais a gente realmente orientar e capacitar nossos colaboradores, né? Não só o assédio de uma vítima dentro do bar e do restaurante, porque é muito importante deixar claro que a agressão dentro do bar e do restaurante é muito raro. Acontece, sim, mas é muito raro. A agressão contra a mulher, infelizmente, muitas vezes acontece dentro da casa dela. O ambiente doméstico é o mais comum. Ali acontece aquele assédio, né? O cara dá em cima, a mulher não quer, insiste, aquele bêbado chato que vai em cima e tal. Isso é um assédio que a gente tem que agir sim para que não vire depois algo mais violento, mais preocupante. E aí, esses protocolos, eles instruem muito bem. Você não vai dar de frente com o agressor, você vai tirar a vítima de lá, entendeu? A gente está até preparado para perceber que está tendo uma importunação, ou a vítima fala, estou sendo importunada, ela pode falar com qualquer garçom. Tem algumas coisas lá que você vai deixar os cartazes fixados em banheiros femininos para ela saber que ela pode chamar o garçom. Tem também o número da polícia se ela quiser ligar, direito dela, né? Mas ela chamando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirá-la de lá. Claro, então tem que ter um local lá dentro, um escritório, qualquer que seja. Não precisa ter. Antes tinha outras leis que falavam até se eu tenho que ter um ar-condicionado, se eu não tenho, eram umas coisas absurdas. Agora não, eu tenho que tirar ela do lugar seguro. Beleza, ela está num lugar seguro, eu não vou lá prender o cara, não vou fazer nada. Olha, você quer o quê? Você quer que eu te mande para o hospital, vá com você? Você quer que eu chame te mande para tua casa? Você quer que eu chame a polícia? Eu tenho que ouvir ela. E depois a polícia trata do assunto, entendeu? Então isso é importante. E eu também acho importante porque ali você mostra algumas características do que é um assédio. E por que eu acho importante? Não acho importante só pela mulher que está lá dentro sendo assediada, não. Às vezes a própria mulher que trabalha no estabelecimento, a garçonete, ela está sofrendo isso dentro de casa e não sabe. Uma educação social, né? Eu acho que o bar e o restaurante ele tem uma característica de portas abertas para a rua, que eu falo, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Na pandemia foi. Né, disseminar vacinação, cuidados, né? A gente recebe todo mundo lá dentro. Então a gente tem esse papel que a gente tem de cidadania que a gente tem que executar. E, inclusive, com nossos colaboradores. Então, eu achei muito legal que, nesse treinamento, até as pessoas que trabalham lá dentro do restaurante vão saber se elas estão sendo moralmente assediadas, pelo próprio marido, às vezes, sendo maltratado, e não sabe, ou tem medo de denunciar, né? Isso é importante demais, a informação. Você levar a informação, muitas vezes, é o diferencial, porque ela não está sabendo. Exatamente. Isso eu achei importante. E o que é importante dessa lei também, o que acontece? A gente até foi muito incisivo em cima disso, por isso que chamou a OAB para conversar, porque a gente já começou a receber demandas de polícia, né, falando, olha, a partir de tal data, todos os bares e restaurantes têm que ter aí as suas cartilhas, seus treinamentos, isso, aquilo. Eu falei, não é verdade. Tá? A lei, se for interpretar ela não fala todos os bares e restaurantes. Ela fala entretenimento e casas noturnas com consumo de bebida alcoólica e música ao vivo. Então, um restaurante clássico, desses que não tem música ao vivo, que recebe a família, tudo, mas ele não tem essa obrigação. Mas eu costumo dizer que tudo que é obrigação vira um negócio chato. Eu tenho que fazer porque tem que fazer. Eu tenho que ter ali uma lista que todos os colaboradores foram treinados. Ele assinou uma lista, você não sabe se ele foi treinado, se ele não foi treinado. Então, quando você abraça uma ideia e educa, eu acho que o efeito é muito maior. Então, a Brasel se abraçou com a OAB, primeiro para deixar claro que em caso de multa e tudo mais, nós temos que seguir a lei. Mas que todos os estabelecimentos, mesmo que não seja obrigado a seguir a lei, não tem por que não treinar os seus colaboradores, já que existe uma lei tão bacana. Então, foi isso que a gente fez. A gente criou uma cartilha feita pela Brasel Felipe OAB, mandamos para todos os bares e restaurantes. A gente só alertou para que não se multe quem não é necessário multar. E devagar nesse trabalho de formiguinha, a gente quer que todos os nossos associados e não associados tenham acesso a isso, como eu disse, até pelo papel de cidadania que a gente tem que ter com o colaborador, com quem está entrando lá dentro, disseminar informação. Quem multaria nesse caso? Nesse caso, aqui é o DECOM, né? O DECOM. E a GFIS no caso de Fortaleza. Né? Então, são os órgãos locais, eles podem multar.
Né? Mas eu acho importante até a gente trazer essa visão diferente para os próprios empresários, que nem toda lei ela é necessariamente um ônus, né? Claro. E digo até aqui como consumidora, se eu entrar num estabelecimento que eu ver que tem um aviso, né, que tem funcionários preparados, eu vou me sentir muito mais segura e com certeza, né, eu e minhas amigas frequentaremos com muito mais avidez esse local. A semelhança do que a gente fala também aqui do livro de reclamação do Código de Defesa do Consumidor, né? Que tem muito empresário que, mas isso é uma obrigação, que é uma lei estadual que determinou aqui, isso vai ser mais um ônus para a gente, mas comunicação é uma coisa muito importante, né? E se você usar isso de maneira correta, como eu estou fazendo esse paralelo, essa campanha ela pode trazer cliente para o seu estabelecimento, né? Isso é muito comum, por exemplo, eu fiz uma viagem recente agora, é muito comum nos banheiros dos aeroportos dos Estados Unidos, todas as portas atrás tem lá, denuncie se você está sendo vítima de tráfico, né? De tráfico humano, que lá, infelizmente, isso é uma coisa muito comum. Sim. Tem lá em todas as portas e isso é normalizado. O livro de reclamação do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, muitas vezes, como você falou, o colaborador pode ter assinado uma lista, você acha que seu colaborador está fazendo aquilo para o qual ele foi treinado, mas você vai pegar lá aquele livro de reclamação e, de repente, ele pode ser um ouro para você ver como é que seu consumidor está se sentindo. Claro, claro. E como eu falei, eu acho que depende muito, não é nem o ônus, tá? Porque tudo tem um custo, óbvio, né? Não tem como. Se eu tenho que ter um livro de reclamação, vai ter um custo. Se eu tenho que treinar meus funcionários, tirar eles daquela hora de trabalho, vai ter um custo. Eu acho que esse não é o caso. É o caso se realmente vou estar atendendo bem alguém. Você falou do caso do livro de reclamação, eu já acho que ele está obsoleto hoje em dia. Primeira coisa, eu tenho que ser obrigado lá a ter o Código Consumidor. Nunca ninguém pediu. Nunca. Até porque hoje em dia vem no celular, É né? eletrônico, né? E, infelizmente, o livro de reclamação eu tenho lá. Ele virou motivo de piada. Quem escreve é para fazer uma chacota, uma piada. Tal garçom é bonito, não sei o quê. Meu telefone Manda dele, um a galera é Pode sair um casamento. Eu acho que hoje... Tá funcionando, mas de eu outra acho que hoje maneira. você tem que dar meios para a pessoa reclamar sim, tá? Sim. Mas eu acho que tudo que é eletrônico é mais fácil, até para estimular, Sim. a pessoa não ficar constrangida, pode ser anônimo, eu acho isso mais legal, né? Então, algumas coisas a gente tem que tratar. Porque hoje em dia, as redes, Instagram, aplicativo, você consegue reclamar. Cara, 3, o meu 4 Instagram vezes. hoje é o maior livro de reclamação que eu tenho. Ali eu tenho uma pessoa dedicada a olhar e A responder ler uma os por uma, comentários. porque ali eu consigo ter meus feedbacks. Mas eu vou te fazer só uma confissão particular, gente. Eu detesto o cardápio de QR Code. Eu ia falar isso. Eu também ia falar sobre isso. Ai, eu até odeio. porque- Então, mas deixa eu dizer. Eu como esse, pra mim, digo como consumidora, é tá? o exemplo clássico do direito e do desejo. Tá? Até porque saiu uma lei, toda a imprensa divulgou errado. A gente teve que falar com toda a imprensa. Basta ter um. Pronto, ela... Não preciso nem ter um. Tá? Não tem. A gente sentou com o autor da lei, né? O deputado até que foi muito solícito, a gente foi explicar para ele como é que eu vou fazer com o McDonald's que você vai lá e coloca o seu negocinho ali. E eu acho o seguinte, se você não gosta de cardápio eletrônico, não vai quem tem cardápio eletrônico, vai só quem tem impresso. Isso é tão verdade que hoje 95% dos bares e restaurantes têm impresso. Sim. Porque as pessoas gostam, entendeu? Qual é o direito do consumidor? Que aí eu concordo, a pessoa fala, você quer muito perto. Eu não tenho celular, não tenho Wi-Fi, eu não tenho Tem que acesso. disponibilizar, né? Aí eu estou ferindo um direito, eu não estou dando acesso a ele. Então eu tenho que ter. A gente até tem na lei lá, né? Eu tenho um dispositivo lá grande, tá, um tablet, eu tenho que fornecer para ele, eu tenho que dar um jeito dele acessar. Pronto, então a lei, ela na verdade, ela não obriga Não. a ter o cardápio eletrônico. Ela não obriga a ter o cardápio impresso. Impresso. Tá? Ela não obriga, nenhum eu sou obrigado, tá? Ah. Isso está dando uma confusão danada. Tem restaurante lá que exige. Mas eu até tive reunião com a GFIS para explicar. Não é obrigado. Eu não posso, por exemplo, o McDonald's falar, ter lá um impresso. Ele não vai ter. Mas todo mundo Mas sabe tem que... acesso, né? Você tem que dar acesso. eu tenho lá aquele negócio enorme Tem que o eu peço totem. lá. Eu não vou Agora, no McDonald's, tá? Isso quer dizer. Pronto. Mas e Beleza. aí tem situações, por exemplo, o seguinte, já aconteceu comigo, né? Tive que ir por causa do meu filho, não porque eu queria, porque tem o bendito do brinquedo. Fiz lá o pedido do totem, fechei o pedido, paguei. Na hora de receber, a moça diz, não tem. Oi? Como assim não tem? Mas aí foi um erro de controle enorme deles, não, né? não tem, sim, Mas mas no eu impresso também paguei. acontece, né? Não, pois é, mas eu tô dizendo assim, eu paguei só contando assim, comédia da vida privada, né? Como diz o povo, situações da minha vida. Não, era uma casquinha. No Iguatemi não tem. Aí a senhora vai lá no quiosque, lá em frente não sei aonde, que lá tem, a senhora vai tirar. Aí ela perdeu o cliente, né? Eu já não ia. É? Já não Mas o que eu estou frequentava. dizendo, o meu argumento com o deputado foi esse. Quem vai lá porque gosta, quem não gosta não vá, né? Agora, por que eu tomo muito cuidado com isso, gente? Eu sempre penso no 8.700 leis. Se você deixar tudo correr, Sim. lascou. E é atrás dessa lei, que essa foi para mim a que o cara redigiu melhor,
tinha mais algumas 2 ou 3 de deputados também querendo obrigar o cardápio impresso. Tem um até que colocou o tamanho da letra que ele queria. Né? E aí eu fui conversar com ele, ele falou, não, porque eu enxergo mal. Então você vê, aí ele está começando a falar dele. Aí eu vou ter que ter a cor que o pessoal gosta, é de cor, é disso. Para mim isso é desejo. É a mesma coisa, você vai num restaurante, uma cadeira dura ou uma almofadinha boa. Eu não posso, agora todo mundo vai ter que ter almofada ortopédica. Né? Não posso. Isso aí não é direito, isso aí para mim é gosto. Aquele que atender melhor, onde você vai? Se eu tiver só eletrônico, eu já sei que você não vai no meu restaurante. Entendeu? Eu quero você lá, então eu vou ter impresso, entendeu? É mais isso. Eu falei, não precisa de lei para isso. 95% já tem. Os outros 5% são que a sua característica já é que nem um McDonald's. É essa característica drive-thru, eletrônica, não é um atendimento pessoal, entendeu? Que para mim, esses eletrônicos já são impessoais. Ele não quer contato contigo, né? Então, eu acho que aí foi um excelente exemplo. É onde eu acho que o desejo e o direito, eles acabam se batendo, né? E o estabelecimento se adapta, né? Como eu estava comentando, porque assim, dependendo do tipo McDonald's, que é uma fast food, onde o cliente vai lá, pede, come, sai, ou pede e às vezes leva para casa, é diferente de um bar onde as pessoas vão beber e vão passar algumas horas lá. Às vezes lá a pessoa que tem acesso a um cardápio físico, ela tá ali bebendo e tá consultando. Tá consultando. Tá querendo, tá pedindo, tá tendo ideia. Ele nem queria. Às vezes ele sabe essa que foto quer. aqui tá tão bonita, Mas eu né? vou experimentar esse negócio aqui, que olha aí, rapaz, tá aí um negócio que eu não... Ele tá ali folheando aquelas páginas, vê ali, dá uma consulta de preço, vou provar isso aqui. Então, com certeza o empresário já sabe. Restaurante, um dia desse, falou do livro, né, do Código de Defesa do Consumidor. Pelo que eu lembro, esse Código de Defesa do Consumidor que estava lá, foi da época que eu tava cursando direito ainda, se eu não me engano. Ele era muito velho, ele tava lá. Mas não entrega a sua idade. Não, mas ele cumpriu o requisito lá, tava lá. Você não vai entregar a sua idade, não. Coisa que não tem necessidade. Não entrega a idade, não. Não, foi agora, tem ano passado. Tô brincando. Mas é um tipo de formalidade que agora vai pegar totalmente desatualizado. Aí vai ler o quê? Não tem lei nenhuma, tava meio chechelento, tava todo... Lambuzado. Enfim, todo engordurado. Enfim, são muitas nuances dentro desse ambiente, né, que a gente está tratando. E aí eu não sei. Mas aí, voltando ao que pode e o que não pode, né? Antes de ir, eu estou só atrapalhando o teu encerramento, que eu sou uma perguntadora também. É que eu não sei se vai ultrapassar o limite do homem. Dress code. Vocês têm muito esse tipo de problema com os associados. A gente estava até falando da campanha do Jacan, que eu achei sensacional. Eu super concordo com ele. Olha, a gente tem, tá? Mas não, talvez que nem o Jacan, porque em São Paulo você tem lugares, né? Por exemplo, que sem a gravata você não entra, né? Depende da característica que a pessoa quer dar do ambiente. O problema aqui, como a gente vive numa cidade praiana, sol, aquelas coisas, você não tem muito limite para esse tipo de coisa. O que incomoda, eu tenho problema no Pirata, por exemplo, às vezes, é que a pessoa vem da praia e quer entrar de sunga. Isso acontece muito. Aí eu não deixo entrar. Então, acho que isso é muito comum. O sunga, para mim, é na praia. Né? Veio de bermuda, de chinelo. Eu acho que aqui todo mundo deixa entrar, não é problema. Aqui não tem esse nível de problema de paletó, gravata, nenhum lugar. Eu acho que até lugar a pessoa se sente mal, dependendo de onde ela for. Mas o que todo mundo quase tem problema aqui é traje de banho, por ser uma cidade praiana. Isso a gente tem bastante problema e a pessoa não gosta que você fale para não entrar, não. Acontece muito. E bastante. Como é que vocês fazem nesses casos? Não, normalmente... eu já filtro na porta, né? Eu tenho uma pessoa na porta. Não é um restaurante que a pessoa entra como quer, né? Então, na porta já barro e falo, você não vai entrar. Esse é um costume mais recente, né? De você botar essa pessoa na porta. Nem todos têm, tá? Eu tenho. Pois não, mas nem todos têm. Alguns bares que a gente vai estar vendo, tem, né? Que a pessoa tá ali, tá blindando realmente o estabelecimento. Mas antigamente não, entrava, era o garçom que tinha que falar. Mas aí tinha uma placa grande, né? Era aquela proibida entrada sem camisa. Pronto, em termos de legislação é importante a gente dizer isso, né? Que o estabelecimento pode sim impor esses limites, né? Não tem problema com relação a isso, até porque a depender do estabelecimento, tem alguns aqui em Fortaleza e por todo o país que querem oferecer uma certa experiência que o traje faz parte dela, né? E eu vou te dar um exemplo agora, que está na moda, né? E é um negócio também muito complicado, pet. A gente está tendo muito problema com isso, porque ainda não tem uma legislação pronta para dizer o que eu tenho que fazer para o pet estar lá dentro. Não tem ainda. A gente está ainda em desenho, né? Vamos dizer assim. A gente está fazendo um trabalho grande com o Sebrae, esse tipo de coisa, mas já tem algumas coisas, por exemplo, que o código que fala da parte de saneamento, né? A parte sanitária, né? Desculpa. Ele prevê muitas coisas que você sabe que o pet não pode estar aqui, não pode estar lá, né? Mas o estabelecimento não é obrigado a aceitar o pet. Às vezes ele não está... Ele é um restaurante, por exemplo, que tem cozinhas que são muito abertas, então ele não pode receber. E o cliente, ele fala, não, é meu filho e eu sou e é obrigado sim. Então isso tem dado muito problema também para a gente, porque
é um animal. Por mais que você goste dele, é um animal. Você tem que ter cuidados para poder fazer o alimento, né? Ali, eu não posso entrar numa cozinha sem a touquinha, imagina pelo de cachorro, né? Isso tem dado uma confusão, porque daí não é só a questão de você achar seu direito ou não. Tem pessoas que têm aquilo como filho mesmo, né? Não está deixando meu filho entrar. Tem que ver Isso tem os sido outros complicado. clientes, né? Eu particularmente gosto de cachorro, mas você tem que entender quem não gosta e tem pessoas que têm alergia. Você não pode estar perto de um cachorro, vai ter alergia, vai ter toda essa E para alimento é muito delicado. É muito delicado. É um animal que é um animal, né? Que vai soltar pelo naturalmente. Que anda né? sem sapato, vamos dizer assim, né? Que tá ali. Se é um cachorro de 5 quilos ou de 50. É muito complicado, né? Isso tem dado bastante problema. E aí não tem legislação realmente ainda não? Não, legislação cravada ainda não. Mas a legislação que vai ser aprovada provavelmente, ele não vai dizer proíbe, não proíbe. Não é isso. Esse direito, isso para mim, esse não é um direito, isso é uma escolha. Né? Aí a legislação só vai dizer como que ele tem que ter as instalações dele para estar preparado para receber um cachorro sem contaminar o ambiente, alimento, essas coisas todas. Vai ser isso, a legislação. Agora, o receber ou não é a mesma coisa, que também é outro problema. Os restaurantes, muitos, você vê que as pessoas entram vendendo as coisas lá dentro, né? E isso é muito complicado, porque eu já aconteceu no meu estabelecimento, eu falava, você não pode estar aqui dentro e o cliente achar ruim. Coitado, né? Eu sei que a pessoa está trabalhando, mas num estabelecimento privado, eu tenho uma série de licenças sanitárias, uma série de procedimentos para garantir que aquele alimento chegue da forma correta. Aí ele come aquele negócio, passa mal. Vai dizer que é o restaurante que paga o pato, entendeu? Então a gente não deixa mesmo. É o restaurante, não é o vendedor. As pessoas têm. Aí eu falo, aí o cliente ele tem que entender também que a gente está zelando pela segurança dele. Eu não estou contra a pessoa que está ali vendendo, ao contrário. Agora, a legislação fala, é seu estabelecimento, você deixa entrar quem você quer. Mas barracas de praia, por exemplo, que tem muitas aqui, aí é um lugar público, na areia, você não pode proibir. Com certeza. Isso futuro, hoje em dia você não pode proibir. Shopping, eu discordo da interpretação, shopping para mim é privado, mas não pode proibir. Você vê que está muito comum agora no restaurante, dentro do shopping, a criança vir fazer um pedido. Na praça de alimentação, né? A gente teve várias reuniões com o Ministério Público sobre isso e é delicadíssimo. Você não pode proibir. Você não pode pôr a mão, você não pode pôr para fora. É complicado. E incomoda. E não é só incomoda não, tá? Nesse caso é pior ainda. É exploração de menor, é um negócio bem complicado. Então você vê, como a gente recebe tudo lá dentro, você meio que fica em cima do muro, até onde eu posso ir, não posso, até direito, onde não é, onde eu estou ofendendo, onde eu não estou. Para você organizar 1000 associados assim, para você orientar, é muita coisa. Cara, por isso que eu tenho um jurídico parrudo lá, que eles sofrem, viu, cara? Eles sofrem, eu também. Ave Maria, você tirar dúvida. Eu dou um exemplo pessoal, um rapaz vendia doce há muito tempo assim, um belo dia ele disse, não posso entrar mais. Aí eu realmente eu fiquei assim, rapaz, o cara é tão gente boa, vendia aqui, era tão bonzinho, mas ele falou, não, estou proibido. E ele não chiou, não, ele continuou pela calçada, entendeu? Mas realmente ficou antipático. Eu não fui atrás de rogar pelo rapaz. Cara, é complicado. Eu tive um bar aqui, não Agora sei se você sabe por quê. Agora você já está sabendo por quê. Cara, quê. Segurança total. Eu tive um bar aqui chamado Fiteiro Bar. Foi o primeiro bar que eu tive em 2011. Da Dom Luiz? Dom Luiz, exatamente. Foi o Sei primeiro demais. bar, foi a minha primeira experiência. Sei demais. Foi a minha primeira experiência, né, em bar. E ali era muito cheio, muita gente. E ali eu tinha um problema muito grande de menor. Isso também é um negócio que fica complicado. Demais. O menor pode ou não pode entrar num bar, né? E a legislação, pela até onde eu sei, ele pode, desde que esteja acompanhado dos pais. Né? E aí já aconteceu de chegar com os pais e o pai e a mãe, embora largar lá. E eu chamar juizado de menor que seja, ainda fui processado pelos pais, entendeu? Tomei processo. Isso aí é muito complicado. É muito complicado, mas era bem frequentado, andava lá. Muito bom também. Foi o meu primeiro bar. Seu primeiro bar aqui? O primeiro bar foi aquele, 2011. E depois, já foi pro... Não, depois eu tive o boteco ali na Beira-Mar, onde hoje é o Ilamari. Sim. Tive ali onde é o Moleskine, chamava Cantina Original. Eu tive vários. Já tive no shopping o Del Passeio, o Rock and Ribs. Ixi, acho que tudo eu passei. Isso aí. Fui passando e até chegar agora. E depois você vai também ficando mais velho, você já vai... Porra, não aguento que nem o fiteiro. Eu chegava lá às 7 horas da noite e saía de lá às 5 da manhã, 8 da manhã estava lá de novo. Eu não aguento mais essa vida, não. E shopping tinha aquela abordagem, né? Ostensiva do garçom, que ele ficava com o cardápio. Sim. Teve um momento que parou uma vez. Aí não sei se foi diretriz do shopping, foi alguma Não, legislação. acho que não. É porque também tem uns que enchem o saco demais, né? É que nem na Beira-Mar, o cara te laça, né? Ali o cara vinha meio pelo complicado. braço, quase que ele pegava pelo braço na minha mesa assim. Não é proibido não, mas é complicado também. Era uma chateação pro consumidor, o cara deixava de andar. Exatamente. Deixava de andar lá. Mas eu não faço mais, eu não fazia isso mais, eu cortei. A única coisa que eu fiz é atendendo na mesa. Que acho que lá, como era muito fast food, todo mundo estava acostumado a ter que ir lá pedir. Eu falei, não, senta na mesa que a gente põe atendimento. Isso foi diferencial. Isso foi bom. O senhor falou aí que já teve, você falou do fiteiro, eu lembrei muito que é uma questão polêmica. Foi até diminuída recentemente por conta da legislação estadual, que é a questão do cover artístico.
O que acontece? Cover artística é muito aquela questão que o pessoal é devido, não é? É obrigatório pagar. E em 2012, salvo engano, em 2012, que foi estabelecido na lei estadual que é obrigatório, desde que o estabelecimento cumpra aqueles pré-requisitos da lei, né? O cliente que viu o valor, o estabelecimento está cumprindo aqueles específicos, então ele tem que pagar. Hoje em dia ainda tem muita polêmica em relação a isso. Sempre, tá? Sempre. E discuta de tudo, né? Principalmente quando o rapaz já tá mais embriagado, né? Já escutei até do tipo, não gostei da música, né? Só de lá 5 da manhã, quando a banda foi embora. Passei só todas. Passei só 10 todas. minutos. Passei só 10 minutos. E é aquele cara que mais dançou. Aí não gostei da música, né? Aí acontece muito. Mas, claro, eu concordo que você tem agora fixado, né? Na parede, valor, os né? lugares, o valor. E você tem que dar uma tolerância também. Te dar uma tolerância. Você tem... Porque muitas vezes a música não é desde que abre a casa. Sim. Sim. Eu faço isso muito lá no Pirata. Tem lá, a partir de 15 minutos iniciada a banda, vai ser lançado o cover. Então, se ele não quer, ele pode pedir a conta e ir embora, né? A gente abre, às vezes, 4 horas da tarde, a banda começa às 9. Então, ele tem todo esse período para estar lá. É importante informar. Agora, por mais que seja direito, o que acontece na prática? Você não vai brigar, cara, uma confusão por causa de R$10, R$15, meu amigo. Tá bom, se não quer pagar, vai embora. Mas a gente também sabe quem é ele, né? Não voltar também não dá mais certo, não. Mas é obrigatório desde que você informe, desde que você dê esse prazo para ele ir embora, que nem estacionamento, né? Você tem 15 minutos de tolerância para sair. No conversar vingando também tem a questão do ambiente, né? Se ele tem que estar no ambiente onde a música está tocando. Se ele tiver em um ambiente que seja, sei lá, salvo engano, som acústico, só som mecânico, ele não precisa pagar. Não, o som mecânico não precisa pagar. Apesar que aí a gente vai entrar em outra polêmica que eu acho, para mim, é um absurdo que existe. Não, um negócio chamado DECAD. Isso é um negócio, assim, para mim, uma exploração sem tamanho, né? Até porque não existe um padrão, ele vem na sua casa... você está faturando aqui, você deve 500 pau, você deve 100, você deve 700. A gente recebeu cobrança da época da pandemia, que estava fechado, cara. Mas, assim, eu não vou entrar nessa polêmica, só vou dizer porque... Você vê, a legislação fala que se eu tenho som mecânico, eu não posso cobrar do meu cliente. Mas o ECAD cobra se você tem som mecânico. Se eu estou passando um jogo na TV que tem alguma música, ele me cobra. Entendeu? Então, aí é que eu só cobro isso. E é importante falar do meu consumidor, porque tem muita gente que acha assim, já está vendendo cerveja, está vendendo pra caramba, já tem dinheiro para pagar. Não é assim. Eu tenho que pagar a banda, eu tenho que pagar técnico de som, eu tenho que ter equipamento, tenho que ter manutenção, eu tenho que ter tanta coisa que sai muito caro mesmo. Só a minha cerveja ali, o meu prato ali, não paga. Não paga. E o couvert também não paga. O apurado você tem que pôr do bolso depois, é uma ajuda. Mas a legislação diz sim, por exemplo, se eu tenho uma varanda e a música ao vivo está acontecendo no salão lá dentro, eu não posso cobrar. Apesar que eu falei, se eu estiver só com som mecânico, eu tenho que pagar o ECAD. Então, teoricamente, também para dar o som mecânico para o cara ali, eu tenho custo. Mas a legislação não aprova e realmente a gente não cobra. É tudo como no começo o Augusto falou, que a legislação ela tinha que ouvir. Eu falei, Tá todos os atores envolvidos. Como é que você vai equalizar isso aí? O custo que você tem do ECAD com o custo que você tem de manutenção, com o que o cliente vai querer, ele disse que não ouviu. Tinha muito amigo meu que falou, você começava a estar no bar e ele começava a cantar a música. Ele, opa, canta não, né? Não canta não. Vai pagar cover. O cara se empolgou, cover. Aí é tudo... Tem muitos também que são ardilosos, né? Eles querem se sair toda... Mas é importante dizer, porque muita gente acha, eu vejo muita gente entrar nesse ramo de bar e restaurante, falando, eu vou ficar bebendo a noite inteira, pego meu dinheiro no caixa e vou me embora. Não é assim. Você tem tanta responsabilidade, burocracia, custos por trás, que não é à toa. Que, claro, eu já escutei muito, nossa, no supermercado o uísque está 80, que você está cobrando 200. Você vai sentar no meio do supermercado, pôr uma cadeira lá e ficar curtindo? Não vai, porque os custos são diferentes. Né? Então, não é uma vida fácil. Você trabalha para os outros se divertir. Eu costumo falar, né? Então, a diversão do dono de bar é segunda. Nem no meu caso porque segunda é o dia mais cheio. Na verdade, é hoje. Hoje é o dia que eu tenho a minha folga, né? Mas é o dia que eu me dedico a Brasel mais, né? Então... Aí, a responsabilidade aqui da gente. Tá no dia de folga. Pelo amor de Deus, mas libera as pessoas a folga. acham que é pura diversão, não é? Até quando eu quero me divertir, eu tava lá no Piratão ontem, mas não para me divertir. Quando eu quero me divertir, eu vou no bar dos outros. Você tá lá, você vê o garçom fazendo coisa errada, a comida não tá boa, você trabalha. Então é legal os consumidores saberem que por trás daquilo, aliás, na pandemia a gente lançou muito, porque quando a gente queria voltar a trabalhar, todo mundo falou, não, você não tá preocupado com os outros morrendo, quer contaminar tudo lá dentro. Não, vocês têm que ver por trás dos balcões, gente. Tem gente aqui também. À frente do balcão, tudo bem, diversão, aquelas coisas, por trás do balcão tem famílias, né? Só no nosso estado são 200 mil famílias
diretas, com mão de obra, carteira assinada, fora Formais, que tem voto, né? formais, né? Formais. 60% são mulheres, então são chefes de família. Foi bom, entre aspas, para as pessoas entenderem como funciona por trás dos balcões. É uma máquina que gira ali, que movimenta toda a economia, e não é fácil, não é só diversão, como todo mundo pensa. E eu não sei se já está ultrapassando, se eu já posso encerrar. O que você acha? Eu acho que você deveria liberar o rapaz para a folga dele, né? Porque Pois é, nós dessa estamos de gravando à terça-feira. noite. Não, mas Gravando à eu não paro noite. hoje ainda não, ainda tem muitas coisas para fazer ainda. Não, porque eu tenho muita dúvida também, porque eu tive, sabe, também eu tenho muitos amigos próximos, próximos assim, amigos não, mas conhecidos que são donos de bares e restaurantes e falam isso. Rapaz, aqui a gente tem que ajudar as famílias aqui. Me falaram, Carlos, ó, aqui pessoas passaram grande dificuldade, eu tive que chegar junto e ajudar, e o pessoal não entendia isso. E aí abriram um delivery, depois de muita luta, que aí esse delivery veio, e aí você via pessoas lá lutando realmente na cozinha para tentar ganhar o pão de cada dia. E o podia delivery, fechar. assim, ele salvou alguns estabelecimentos, né? Exato. Aqueles que realmente vendiam a comida e lanches e tal, mas Porque quem aqui ia sentar para tomar uma cerveja? Entretenimento não. Eu, por Entretenimento. exemplo, fiquei 20 meses parado. Não tinha o que fazer. Por isso que a gente criou o complexo lá depois, vou vender o quê? E foi o setor mais prejudicado, assim, aliás, o que salvou, assim, eu falo que a Brasil hoje, ela vai além dos empresários, né? A MP 936, que suspendeu o contrato de trabalho e pagou 70% dos valores dos colaboradores para não serem demitidos, foi a Brasil que desenhou mesmo essa lei, sentou lá na época era o Bolsonaro, e fechou essa lei. Porque senão esse estrago tinha muito maior. Mas ainda ele, assim, eu ainda lamento, a gente tinha 20 mil estabelecimentos aqui antes da pandemia, chegamos a 9 mil na pandemia, né? Fosse uma falência em pessoas que não voltaram mais. E eu digo que essas pessoas, elas faliram e estão endividadas até hoje por um bem maior, mas ninguém está mais nem aí para elas, não. Estão vendo os bares aí movimentados, está tudo bem. Só que hoje os bares e restaurantes, a gente faz pesquisas econômicas todo mês, 70% agora em março, por exemplo, não realizaram lucro. E tem uma dívida de impostos gigante que uma hora isso vai acabar caindo. Impostos ainda da pandemia. Eu acho importante dizer que em 130 países, né, que a gente pesquisou, mais de 100 fizeram aportes financeiros, empréstimos para as empresas, né, a fundo perdido. Aqui, fora essa parte de pagar 70% do salário do consumidor, do colaborador, um Pronamp é empréstimo, que virou hoje uma bola de neve. Lá em cima, os juros, os impostos, ninguém perdeu imposto nenhum, até IPTU a gente teve que pagar. Só que com a porta fechada, só adiou. Então não foi dado nada não, e hoje eu diria que o setor de bares e restaurantes está na UTI, eu tenho falado isso a todo mês. A gente já tem mais falência nesses 3 meses do que no ano passado inteiro. Então o negócio ainda não está resolvido. O negócio ainda está apertado, porque eu lembro que teve Muito muita apertado. renegociação de contrato de locação também, que o pessoal estava apertado ali, e não cessou, muitos só renegociaram, colocaram para frente, e aí essa conta vai chegar, né? Aí não bate, né, essa conta. Fora que o insumo só sobe, né? Não, aí vem inflação, guerra de Rússia, não sei o quê, aí lascou tudo. E se você repassa o preço da inflação, aí que você Vai embora, não tem mais aí o consumidor vai embora. E tá pesada essa conta, não tá fechando. Tá muito pesado mesmo, assim. Eu acho que a falência esse ano vai ser, assim, histórica, de bares e restaurantes, infelizmente. Isso vai acontecer. A gente está numa briga grande lá no governo federal, tentando alguns planos, não é esse plano de põe a dívida para frente, ela vem do mesmo jeito, né? Às vezes os governantes olham um pouco, né? A gente precisa reestruturar isso tudo, não está batendo. Até porque um lucro líquido de um restaurante, que todo mundo acha que ganha muito dinheiro, você pode até faturar muito dinheiro, mas você não ganha dinheiro. Né? Um restaurante muito bem trabalhado, com seus custos controladinhos, com bom movimento, ele tem 10, 12% de lucro líquido, não passa disso. Aí você pega a dívida do passado, tudo aquilo do passado, para tirar desses 12%, não paga. Não vai fechar, né? Não A paga, conta não não paga vai essa fechar. conta. Isso é bem, bem complicado. Mas vamos lutando. Bem, então, eu queria agradecer, Taine. Você foi, assim, estrela, né? Eu gosto de falar pouco já, né? Aprendemos muito. Demais, Viemos aqui para aprender, foi muito bom. Assim, conhecimento para dar e vender, né? Então, assim, só posso agradecer, foi uma honra a gente ter você aqui. E espero que volte mais vezes, né? Com outros Só me temas. chamar. Com legislação, essa do PET, por exemplo, vindo. Várias legislações podem vir. Fica para estudo, né? Exatamente. Vendo todos os atores, é importantíssimo. E podendo trazer esse conhecimento, que a grande sacada do CDC Cast é trazer luz para o consumidor. Sim, perfeito. E também para o fornecedor, né? Como você falou, Claro. existe uma linha de desejo e direito que a gente também tem que ficar atento. Então, Sem dúvida. lhe agradecer e também agradecer aqui o Augusto, sempre muito cortês,
veio, se dispôs a vir, e a nossa estrela, Sabrina, meu a Deus. nossa mulher na mesa. Tem nome de atriz. Sabrina Nolasco. Então, muito obrigado e agradecer a você e até mais.